Nesta aula nós vamos tratar dos crimes de motim e sua forma qualificada, conhecida como revolta, que estão previstos no artigo 149, caput, e no 149, parágrafo único do Código Penal Militar, conforme você está vendo aí. É importante destacar que esses dois crimes, motim e a sua forma qualificada, conhecida como revolta, então eu tenho o motim aqui do caput e eu tenho a revolta do parágrafo único, A diferença, basicamente, é que na revolta os agentes eles estão armados. A diferença, basicamente, entre o motim e a revolta é apenas essa. Claro que a gente tem muitos detalhes para tratar a respeito dessa distinção. Mas eu preciso destacar que são os dois crimes mais graves da legislação penal militar contra a hierarquia e a disciplina militar. Porque o motim e a revolta está no título dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, que é o título 2 do Código Penal Militar, que compreende ali do artigo 149 até o artigo 182, em que todos os crimes são contra a autoridade e disciplina militar. Basicamente, a maioria, não todos, mas a maioria destes crimes são propriamente militares, porque são típicos da vida na caserna, típicos do ambiente militar. E entre estes crimes, o motim e a revolta são os mais graves. Por qual razão? Olha só, quando você já observa aqui as penas, Por exemplo, para o motim, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. A revolta, ainda mais grave, a pena é reclusão de 8 a 20 anos, também com aumento de 1/3 para os cabeças. E o conceito de cabeça, ele está lá, no Código Penal Militar, no seu artigo 53 e nos parágrafos 4º e 5º do Código Penal Militar. Reputam-se cabeças aqueles que dirigem, instigam, excitam a ação criminosa, também quando o crime é praticado entre inferiores e um ou mais oficiais, os oficiais são cabeças, bem como os inferiores que exercem função de oficial. Esse conceito está no artigo 53, como disse, parágrafos 4º e 5º do Código Penal Militar. Mas vamos lá, vamos para a análise do crime de motim e de revolta, então. Vou aqui colocar um slide em branco para nós trabalharmos com bastante clareza. Primeiramente, vamos trabalhar de maneira conjunta, porque basicamente a conduta típica entre motim e revolta é idêntica. O que vai diferenciar é que a revolta é uma forma qualificada do motim em que os militares estavam armados, mas as condutas que caracterizam o tipo penal são as mesmas. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, crimes de motim e revolta. Ótimo. Vamos lá colocar as informações que são importantes a respeito deles. Primeira informação. Os crimes de motim e revolta figuram entre as mais graves transgressões à hierarquia e à disciplina militar. Então, são o quê? Os crimes mais graves contra a hierarquia ou autoridade, como você preferir, contra a autoridade e disciplina militar. Inclusive está no título destinado a eles. Outro detalhe é que estes crimes, eles são crimes plurissubjetivos. O que significa que são subjetivos? Eles são plurissubjetivos porque exigem o envolvimento de 2 ou mais militares atuando de forma conjunta, atuando de forma coletiva contra a autoridade. Então, eles são crimes de concurso necessário, porque
exigem 2 ou mais, aqui se liguem, ó, militares, tá bem? Olha, inclusive, quando você observa aqui, a redação do artigo 149 foi alterada pela Lei 14.688 de 2023, está até grifada aqui, né? Lei 14.688 de 2023, que promoveu uma mini-reforma na parte geral e especial do Código Penal Militar. Antigamente trazia-se no caput, né, reunirem-se militares ou assemelhados. Agora é só reunirem-se militares. Então, por isso, né, que eu digo que é um crime plurissubjetivo que consiste na participação de 2 ou mais militares para a prática das condutas atentatórias, né, contra a disciplina e contra a autoridade militar. Por isso que eu posso dizer que eles têm como finalidade o quê? Qual é a finalidade deles? Olha só, pode ser sublevar. Eu sei que essa expressão ela é para muitos de vocês nova, mas é uma expressão típica do ambiente militar. O que consiste esse comportamento? É instigar contra a ordem dentro de uma instituição militar. Por isso que está aqui esse verbo que eu coloquei, sublevar, resistir a ordens legítimas. Porque se a ordem for ilegítima, elas não devem ser obedecidas. Ou, em uma das hipóteses que você vai ver, que especialmente aqui a hipótese do inciso 4, né, que eu acabei de grifar aqui, ou o quê? Ocupar instalações militares de forma ilegal. Ou ocupar as instalações militares de forma ilegal. Basicamente, esta é a finalidade, né, do motim e da revolta. Só vamos fazer uma leitura aqui rápida, juntos, é importantíssima a leitura desse tipo penal. Fala assim, ó, reunirem-se militares, então 2 ou mais militares, que nos traz a clareza de que trata-se de um crime plurissubjetivo, de concurso necessário, que exige, portanto, a atuação, o envolvimento de 2 ou mais militares de maneira coletiva contra a autoridade ou disciplina militar. Mas os militares se reúnem fazendo o quê? Olha as condutas típicas aqui. Porque basicamente o que eu coloquei aqui, finalidade, é uma forma de simplificar o que está disposto nos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 149, que é agindo contra a ordem recebida, primeiramente aqui o inciso 1, ó, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la. Então, nesse primeiro caso, o superior dá uma ordem clara e legal e 2 ou mais militares agem contra aquela ordem determinada pelo superior. Imagine que o superior ele determine policiais militares, porque os militares podem ser tanto aqui os militares da União quanto os militares estaduais, das forças auxiliares. Então, imagine que 2 policiais militares recebam a ordem de um determinado oficial para permanecerem em ponto de estacionamento em um determinado local por 30 minutos. E os militares, eles concordam, porque estão reunidos, que vão agir contra aquela ordem recebida e não farão o ponto de estacionamento no local determinado. Já está caracterizado a conduta criminosa porque eles agiram contra a ordem recebida do superior. Ou então, olha só, ou então negando-se a cumpri-la. Então perceba que aqui no inciso 1 tem 2 hipóteses, né? Ou age contra a ordem recebida ou nega cumpri-la. Seria, né, um exemplo aqui, negando-se a cumpri-la, quando o superior tivesse dado a ordem, ambos em conjunto, falam, não vamos cumprir a ordem. Então, eles estão negando cumprimento à ordem. Ou seja, já demonstram ali, naquele momento, a
insatisfação com a ordem e a negativa de seu cumprimento, logo caracterizando também crime de motim ou revolta, conforme for o caso. Olha a segunda hipótese aqui, a hipótese do inciso 2. Fala: recusando obediência a superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando a violência. Então, imagina, os militares estão agindo sem ordem, estavam praticando a violência. Imagina que militares estejam praticando tortura. 2 ou mais militares estejam praticando tortura. O superior chega e determina que a tortura seja interrompida. Tortura consiste em violência. Se o superior chega e determina que a tortura seja cessada, e estes militares em conjunto decidem não cessar a violência, recusando a obediência à superior, eles incorrem também, portanto, na conduta de motim ou de revolta, conforme for o caso. Inciso 3, olha só. Assentindo recusa conjunta de obediência, ou em resistência, ou em violência, em comum contra superior. Então imagina que alguns militares estejam reunidos e eles concordem que vão praticar violência contra o superior, que é uma das hipóteses que está aqui, ó, assentindo, concordando em recusa conjunta de obediência, ou em resistência, ou em violência em comum contra o superior. Estaria caracterizado também o motim ou a revolta. E por último, a última hipótese aqui é do inciso 4, que é ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para a ação militar ou para a prática de violência em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. Você vai perceber que eu sintetizei aqui para você, né? Quando eu coloquei aqui, ó, finalidade do crime de motim ou revolta, eu falei aqui, ó, sublevar, resistir a ordens legítimas. Sublevar é instigar o não cumprimento dessas ordens, ou resistir às ordens legítimas, ou ainda ocupar instalações militares de forma ilegal para a prática de violência contra a disciplina militar. Essa é a finalidade do crime de motim ou de revolta. Afinal de contas, são 2 delitos que estão no título referente aos crimes contra a autoridade e disciplina militar. Bacana? Voltando, olha só. Só que o que a gente precisa sempre lembrar é que tem uma diferença entre ambos, né? É porque o motim, né, e a revolta, eles estão previstos no artigo 149. Então, previstos no artigo 149 do Código Penal Militar. Entretanto, o motim está no caput, né? No caput, e a revolta está no parágrafo único, diferenciando-se pela pena, porque a pena de motim é reclusão. Isso aqui cai em prova, tá? Não se assuste. No direito penal militar você precisa ter atenção às penas de alguns crimes em especial, inclusive do motim e revolta, tá bom? Então, a reclusão de 4 a 8 anos e a revolta, reclusão de 8 a 20 anos. Nos 2 casos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Nos 2 casos, a pena vai ser aumentada para os cabeças. E o que a gente tem que lembrar é que no motim, os militares estão, né? No motim, os militares estão sem armas, e na revolta, que é o que nos importa aqui, ó, na revolta, uma conduta coletiva armada, por isso que a pena é qualificada. Então aqui os militares estão o quê? Pessoal, agentes, no plural mesmo, armados. Armados. Então, mais de um agente, tem que ter 2
ou mais agentes, pelo menos, eles devem estar o quê? Armados, tá bom? Armados. Joia? Tá, prosseguindo aqui ainda na análise do motim ou da revolta, né? Já trouxemos aqui, né, a questão das penas, essas informações que são tão relevantes. Eu quero colocar aqui uma observação sobre esse fato dos agentes armados. Primeiramente, ó, o próprio tipo penal, no parágrafo único do artigo 149, diz que os agentes estavam armados, aí a pena passa a ser reclusão de 8 a 20 anos, com o acréscimo de 1/3 para os cabeças. Então, é necessário, indispensável que haja, pelo menos, 2 militares armados. Por quê? Porque o tipo penal, ele traz no plural. Olha só, ele fala aqui, ó, se os agentes, plural, estavam armados. Então eu preciso de agentes, 2, armados, 2 ou mais. 2 ou mais agentes, 2 ou mais armas. Então imagina comigo, ó, eu tenho 2 agentes que agem contra a ordem recebida do superior. 2 militares que agem contra a ordem recebida do superior. Um deles apenas está armado. O crime é de motim, não é de revolta. Porque para que haja a revolta, os agentes precisam estar armados. Agora, se os 2 estão armados, ambos responderão por revolta. Perfeito? Agora imagine uma situação importante, porque os militares que participam da conduta precisam ter consciência de que existem militares armados. Então imagina, 10 militares decidem agir contra a ordem recebida do superior. O crime é do quê? Motim ou revolta, se eles decidiram agir contra a ordem recebida do superior. Imagina que 2 deles estavam armados, sem que os 8 demais tenham conhecimento desta condição. Imagina que fossem bombeiros. 2 estavam armados e 8 estavam desarmados. Os 2 armados, um sabia do outro dessa condição, e os outros 8 não tinham conhecimento de que haviam militares armados. Perceba que aqueles que tinham conhecimento que haviam militares armados responderão por revolta. Aqueles que não tinham o conhecimento, porque tem que inserir no dolo, eles responderão por motim. Por isso que é indispensável que os militares tenham conhecimento de que haviam militares armados. Joia. Prosseguindo, gente, que realmente esse tipo penal ele tem muita coisa relevante para nós trabalharmos, eu preciso aqui sempre lembrar, né? Sempre lembrar. E esse é um fator que cai bastante em prova. Deixa eu até abrir o slide aqui para você, que é o seguinte. E a participação de civil? É possível a participação de civil nos crimes de motim ou de revolta? Civil pode praticar esses crimes? Até coloco aqui, vou abrir um slide novo, tá? Para nós tratarmos só sobre o envolvimento de civis. Coloca assim, ó. Envolvimento de civis. Vamos colocar aí envolvimento de civis. É possível? Olha, o tipo penal, ele fala que devem ter o quê? A reunião de militares. É reunirem-se militares. Então, o sujeito ativo precisa ser quem? Militar. No plural, militares. Pode haver a participação de civil? Sim, desde que hajam pelo menos 2 militares. Então, pode haver a participação de civil? Sim, o civil pode ser, tá? Coautor, desde que haja junto com 2 ou mais militares, ou ele pode ser partícipe. Tá bem? Ele pode ser partícipe tanto na participação material, mas ele não pode ser partícipe através do aliciamento. Por quê? Menos ou exceto, tá bom? Como aliciador. Como aliciador. Porque se o civil aliciar,
ele vai cometer o crime de aliciação, tá bom? Vai cometer outro crime previsto no Código Penal Militar e não o crime de motim ou de revolta. Então, o civil, ele pode praticar essa conduta de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, desde 2 ou mais militares, então é indispensável 2 ou mais militares na conduta. Então, para que o civil participe, ou seja, coautor, tem que ter 2 ou mais militares, mais o civil. Certo? Mais o civil. E com partícipe, ele pode ser partícipe, exceto como aliciador, porque como aliciador, o civil ele responde por tipo próprio, tá bom? Responde por tipo próprio e não responde por motim ou revolta. Joia? Não responde por motim ou revolta. Gente, o que você precisa levar para a sua prova, tá? Sobre o crime de motim ou de revolta. Que são crimes plurissubjetivos de concurso necessário, exigem a participação de 2 ou mais agentes, tá certo? Exige a participação de 2 ou mais agentes militares, permite a participação de civil, tanto como coautor, como partícipe material, ele não pode ser aliciador, porque há um tipo próprio para o aliciador. Nós veremos isso em aulas futuras, quando formos tratar o crime de aliciação, tudo bem? Outro detalhe, há uma distinção entre o motim e a revolta, na medida em que no motim os militares estão desarmados, na revolta os militares estão armados. Para que os militares respondam por revolta, tem que ter no mínimo 2 armas. Quem estiver desarmado, tendo 2 armas no mínimo, pode responder por revolta, se tiver conhecimento que haviam militares armados, e a pena para a revolta é qualificada em relação ao motim, já que o motim tem pena de reclusão de 4 a 8 anos, com acréscimo de 1/3 para os cabeças, e a revolta tem pena de reclusão de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças, tudo bem? Voltando aqui, tá? Vamos colocar aqui agora, ó, o sujeito passivo nos crimes de motim ou revolta. Quem é sujeito passivo nesses crimes, né? Quem figura como sujeito passivo nos crimes de motim ou revolta? Nós podemos dizer que é sujeito passivo do crime de motim e de revolta não só. Primeiro, eu posso falar assim, né? O sujeito passivo em sentido direto, é o Estado, né? Beleza? É a própria administração militar, a autoridade ou disciplina militar, eu posso falar que mas também é aquela pessoa que sofre a violência, porque o que acontece? No motim ou na revolta, pode haver a prática de violência. E se houver a prática de violência, é sujeito passivo também aquele que sofre a violência. Então, olha só, quem que é o sujeito passivo do crime de motim ou de revolta? Eu posso falar que de maneira direta, né, em sentido direto, é o Estado ou a instituição militar, que tem ali ofendido, né, a regularidade da autoridade e da disciplina, mas há também a pessoa. E naqueles casos em que permite violência, é a pessoa que sofre a violência. Portanto, o militar superior, a autoridade, né, que sofre a violência, ele passa a ser o quê? O sujeito passivo do motim ou da revolta, tá bom? Olha, outro detalhe que você precisa lembrar, ainda sobre a natureza jurídica, tá bem? Natureza jurídica do crime de motim ou de revolta. Vou até colocar aqui, ó. Natureza jurídica. O crime de motim ou de revolta são crimes propriamente militares. Lembra lá o critério topográfico de crime militar? Ou propriamente militar? É aquele previsto no artigo 9º, inciso 1 do CPM. São crimes típicos da vida militar que
não encontram correspondente na lei penal comum. São tipos da vida militar. Não tem motim e revolta na vida comum, na vida entre aqueles que não são militares. Motim e revolta só é crime no ambiente militar, só é crime para militares, embora permita-se a participação de civil. Lembrando sempre, né, que o civil pode cometer crimes de motim ou revolta desde que na esfera federal, já que na esfera estadual não existe a possibilidade de civil cometer este crime, já que a esfera estadual não julga civil, a Justiça Militar Estadual não julga civil, tá bom? Além da natureza jurídica ser de crimes propriamente militares, típicos da vida militar, é importante lembrar ainda que a ação penal nesses crimes, ela é o quê? Pública incondicionada. Como é a maioria dos crimes militares, tudo bem? Ação penal pública incondicionada. Lá no artigo 121 e 122 do Código Penal Militar a gente vê as modalidades de ação penal no direito penal militar. Quase a totalidade dos crimes são de ação penal pública incondicionada, embora se admita ação privada subsidiária da pública nos casos de inércia do Ministério Público. Tudo bem? É isso aí. Eu encerro aqui a análise do motim da revolta. Muito obrigado.